Bom dia, eu sou Gustavo e hoje nós vamos apresentar o trabalho sobre a Era Vargas e a Segunda Guerra Mundial. Nossas fontes de pesquisa: sites renomados no assunto, livros, revistas e artigos científicos. O motivo da escolha: sanar dúvidas pessoais sobre o tema, entender o contexto histórico que se passou no Brasil e compreender o período da Segunda Guerra Mundial. O que vamos discutir? Quem foi Getúlio Vargas? O que foi a Era Vargas e seus períodos? O que foi a Segunda Guerra Mundial e suas fases? E a participação do Brasil na guerra. Se você não conhece a história, então você não sabe de nada, disse Michael. A cronologia da Era Vargas. A Era Vargas foi um período iniciado em 1930 e finalizado em 1945, com a deposição de Getúlio Vargas. Nesse período da história brasileira, o poder esteve centralizado em Getúlio, que assumiu como presidente após o movimento que depôs Washington Luiz da presidência. A Revolução de 1930 foi um movimento armado e liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou com o golpe de Estado, o golpe de 1930, que depôs o presidente Washington Luiz em 24 de outubro de 1930, impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes e pôs fim à República Velha. O governo provisório. O governo provisório é a forma como é chamado o período inicial em que Getúlio Vargas governou o Brasil. O governo provisório iniciou-se em 1930, quando Getúlio Vargas foi nomeado presidente. Logo após a Revolução de 1930, estendeu-se até 1934, quando Vargas foi reeleito em eleição indireta, dando início ao governo constitucional. A Revolução de 1932, ou Revolução Constitucionalista, foi um movimento armado ocorrido nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, entre julho e outubro de 1932, que tinha por objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. O governo constitucional durou de 1934 a 1937 e é considerada a segunda etapa da Era Vargas. O período se inicia com a promulgação da Constituição de 1934 e a eleição indireta de Getúlio Vargas para presidente da República pela Assembleia Nacional Constituinte. A Aliança Nacional Libertadora foi uma frente de esquerda composta por setores de diversas organizações de caráter anti-imperialista, antifascista e anti-imperialista. A organização contou com o apoio do Partido Comunista Brasileiro. A Ação Integralista Brasileira, ou seja, AIB, foi um movimento político brasileiro ultranacionalista, corporativista, conservador e tradicionalista, católico de extrema direita, inspirado no fascismo italiano, no integralismo lusitano. O Estado Novo, ou Terceira República Brasileira, foi o regime político brasileiro instaurado por Getúlio em 10 de novembro de 1937, que vigorou até 31 de janeiro de 1946. Era caracterizado pela centralização do poder, nacionalismo e anticomunismo, e por seu autoritarismo. O governo democrático. Em 31 de janeiro de 1951, Getúlio Vargas assumiu pela segunda vez o governo da República. Dessa vez, Getúlio havia sido eleito por meio do voto direto. De acordo com a Carta Constitucional vigente, elaborada em 1946, anteriormente a esse governo eleito, Vargas permaneceu no comando da nação entre os anos de 1930 e 1945, sem o respaldo das eleições diretas. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue terá o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto, o ódio, as infames, a calúnia abateram meu ânimo. Vos dei minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade, e saio da vida para entrar na história. Pontos negativos da Era Vargas.
a ditadura, a simpatia pelo fascismo, o controle dos sindicatos e a censura, e a violação dos direitos humanos. Já os positivos, temos a criação do CLT, publicou o Código Penal e o Código de Processo Penal, com a concepção da carteira de trabalho, a criação da justiça de trabalho e as férias remuneradas. Outros pontos são a concepção do salário mínimo, o estabelecimento da semana de trabalho de 48 horas, a criação de descanso semanal remunerado. Fez fortes investimentos na área de infraestrutura, criação da Companhia Siderúrgica Nacional, concepção da Companhia Vale do Rio Doce e a elaboração da hidrelétrica Vale do Rio São Francisco. Criou o IBGE. Bom dia, meu nome é Catarina e eu vou apresentar sobre a Segunda Guerra Mundial e a participação do Brasil, no conflito. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências, organizadas em duas alianças militares opostas, os Aliados e o Eixo. Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados. Em estado de guerra total, os principais envolvidos dedicaram toda a sua capacidade econômica, industrial e científica a serviço de todos os esforços da guerra, deixando de lado a distinção entre recursos civis e militares, marcado por um número significativo de ataques contra civis, incluindo o Holocausto, e a única vez que armas nucleares foram utilizadas em combate foi o conflito mais letal da história da humanidade. Para compreender a dimensão e a importância da Segunda Guerra Mundial para a era contemporânea, a Segunda Guerra Mundial teve como principal razão o expansionismo germânico, colocado em prática por Hitler na construção do chamado espaço vital da Alemanha. Essa ideia consistia na construção de um território dedicado ao desenvolvimento do povo alemão, às custas do domínio e do extermínio de outros povos, como, por exemplo, os eslavos. A construção desse espaço vital levou a Alemanha a reformular totalmente o seu exército, inclusive contrariando as determinações do Tratado de Versalhes. E como a Inglaterra e a França eram coniventes com esse expansionismo germânico, Hitler voltou sua atenção totalmente para a Polônia. O objetivo de Hitler na Polônia era reaver territórios que pertenciam à Alemanha até a Primeira Guerra Mundial, sobretudo visando recuperar o corredor polonês, o qual basicamente era uma faixa do território polonês que separava a Alemanha da Prússia Oriental e onde se localizava a cidade de Danzig. Os discursos inflamados por Hitler contra a Polônia levaram o governo polonês a buscar mecanismos para se proteger, uma vez que sozinho o país não seria páreo para o poder militar alemão, e assim os poloneses partiram em busca da aliança com os britânicos e os franceses, para caso fossem atacados pelos alemães, serem protegidos por seus aliados. Apesar do acordo, a aliança com a Polônia foi um grande blefe de britânicos e franceses, pois eles tinham mais o objetivo de deter o Hitler do que oferecer apoio militar aos poloneses. No ano seguinte, 1939, o último passo antes do conflito foi a assinatura entre a Alemanha e a União Soviética, firmando um acordo chamado Pacto Germano-Soviético, que consistia em um acordo de não agressão entre esses dois países, e se no futuro a Alemanha viesse a travar uma guerra contra a França e a Inglaterra. Além disso, esse pacto estipulou secretamente que a Alemanha e a União Soviética invadiriam e dividiriam entre si o território polonês. A Alemanha, ainda em 1939, inseriu as suas divisões sobre a Polônia e, através da tática da Guerra Relâmpago, aniquilou com rapidez a resistência polonesa. E o próximo passo dos nazistas foi ocupar o território francês, agravando a situação que já se desenhava desde 1936. Assim começou a Segunda Grande Guerra, que se estendeu até 1945. A invasão da Polônia aconteceu oficialmente na madrugada de 1º de setembro de 1939. O ataque alemão foi justificado por Hitler como uma resposta a uma suposta agressão polonesa
contra uma rádio alemã localizada em uma cidade fronteiriça. Esse suposto ataque polonês foi, na verdade, uma operação forjada pelos alemães para servir de pretexto a uma agressão à Polônia. Os supostos soldados poloneses que atacaram a rádio alemã eram, na verdade, prisioneiros dopados de um campo de concentração alemão. O ataque alemão fez com que a Inglaterra e a França declarassem guerra contra a Alemanha no dia 3 de setembro. Britânicos e franceses foram extremamente vacilantes em dar um ultimato a Hitler, mas discussões internas fizeram com que a guerra fosse declarada. A invasão alemã pegou os poloneses com o exército parcialmente desmobilizado, pois a Polônia havia sido orientada pela França e Inglaterra a não mobilizar suas forças para que Hitler não tivesse um pretexto para dar o ataque. Essa escolha acabou sendo prejudicial aos poloneses, uma vez que no dia da invasão apenas um terço do exército estava posicionado nas defesas. Enquanto lutavam contra os alemães, o país foi invadido de novo no dia 17 de setembro pela União Soviética. Como os poloneses não esperavam um ataque soviético, as fronteiras do leste da Polônia estavam totalmente desprotegidas. Isso porque, de acordo com Anthony Beevor, a ideia de uma invasão dupla, coordenada entre os governos nazista e soviético, parecia um paradoxo demasiado absurdo. E a derrota polonesa oficializou no dia 28 de setembro, quando a capital Varsóvia se rendeu para os alemães nazistas. Durante esse ataque alemão, britânicos e franceses não cumpriram sua promessa e o apoio prometido aos poloneses nunca foi enviado. A Polônia, portanto, lutou sozinha contra os alemães e os soviéticos, e com a vitória da Alemanha, iniciou um período conhecido como Guerra de Mentira, no qual houve pouco enfrentamento e que somente foi finalizado com o início da invasão da Noruega em abril de 1940. Entre os fatores que levaram à Segunda Guerra Mundial está o descontentamento da Alemanha com o desfecho da Primeira Guerra Mundial, já que a Alemanha foi declarada a única culpada do conflito, teve essas forças armadas reduzidas e teve que pagar indenizações aos vencedores. Isso provocou endividamento, desemprego e alta inflação e o acúmulo de problemas sociais. E na década de 20, surgem movimentos radicais como o nazismo, liderado por Adolf Hitler, que conquistam parte da população. Hitler defendia o nacionalismo, que a ideia é que os arianos eram uma raça superior e as demais deveriam ser submetidas ou eliminadas, principalmente os judeus. Isso gerou o famoso Holocausto, que foi o assassinato em escala industrial desse povo. E, entre outros motivos, a crise de 29 se encaixa também como uma causa para a Segunda Guerra. O conflito pode ser dividido em 3 fases. A primeira fase, na tentativa de barrar as incursões de Hitler, os governos da França e da Grã-Bretanha impuseram bloqueios econômicos à Alemanha, no entanto, não chegaram no conflito direto. Em maio de 40, Hitler ordenou a invasão da Holanda e da Bélgica, e uma vez ocupados esses países, as tropas nazistas rumam à França e conseguem dominá-la. A França assina o armistício em junho de 40 e é dividida em 2 áreas, uma administrada pelos alemães e a outra pelo Marechal Pétain, que colaborava com os nazistas. Hitler volta seus olhos para a Grã-Bretanha em agosto e a Alemanha bombardeou as cidades britânicas com a Força Aérea Alemã. Embora tivesse em menor número, a Força Aérea Britânica consegue neutralizar o ataque e o governo da Grã-Bretanha ordenou incursões em solo alemão. Essa foi a única derrota de Hitler na primeira fase da guerra e permitiu aos aliados a recompor suas forças. No ano seguinte, em 1941, o exército de Hitler chegou à Líbia com o objetivo de conquistar o Canal de Suez, e em maio desse ano, a Iugoslávia e a Grécia também foram ocupadas por tropas do eixo. Segunda fase. A conquista da União Soviética tinha como finalidade a ocupação de regiões de Leningrado, atualmente São Petersburgo, Moscou, a Ucrânia e o Cáucaso. Quando as forças de Hitler chegaram a Moscou em dezembro de 41, foram contidas pelo Exército Vermelho.
Paralelo ao conflito na Europa, as forças do Japão e dos Estados Unidos tinham relações muito estremecidas. Em meio a negociações diplomáticas entre Estados Unidos e Japão, o Japão bombardeou a base naval de Pearl Harbor, no Havaí. Diante do ataque, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão e, além disso, a Alemanha e a Itália também declararam guerra aos Estados Unidos. O cenário da Segunda Guerra Mundial começa a mudar no final de 1942, quando os aliados passam a ter êxito